Professor, você começou no movimento monarquista 10 anos antes do plebiscito de 93, em meados de 83. Isso mesmo. O que mudou de lá para cá no movimento? Nós tivemos algumas dificuldades mesmo no plebiscito, né? Porque houve uma concentração e um dos presidentes do Brasil, que foi presidente, ele determinou que ele queria 5 anos de mandato e não 4. Então, puxou-se a data do plebiscito, que deveria acontecer no dia 7 de setembro, e aconteceu no dia 21 de abril. Então tiraram o grande mote, que era a independência do Brasil, das nossas forças, e levaram para um evento que não era o melhor para o Brasil na época. Até porque é contestável a situação do Alferes Tiradentes, do ponto de vista do que foi feito. Houve até uma situação em que ele acabou sendo aparelhado, como se fosse a fotografia, muito parecido com Jesus Cristo, e essas coisas que não era bem assim. Ele era um jovem, simpático e forte, e a República conseguiu alterar todo esse contexto. Então, também houve alguma manipulação, e nós sabemos disso em função de documentos que estão na Torre do Tombo, em Portugal, onde o Benjamin Franklin fez um trabalho escrevendo para ele, para fazer esse movimento, e assim sendo proclamar a República lá atrás. É claro que isso não foi bom. O governo, então, o governo monárquico se colocou e fez um processo muito longo para que ele fosse condenado daquela forma. Não foi de uma hora para outra que o condenaram, tem um processo grande, enorme, e sob as penas da lei da época aconteceu aquilo. Então a mudança que houve de lá para cá, agora voltando para o nosso século, o que ocorreu foi que, aliás, o século passado, né, foi 1963 que ocorreu, 1993, quando ocorreu o plebiscito, o que ocorreu foi que, infelizmente, houve uma retração das datas, e aí nós não tivemos tempo de falar com a população, porque nos tomaram 5 meses. Foi o que nós chamamos de golpe branco. Então as pessoas não foram convenientemente informadas. Também tivemos uma dificuldade com a própria família imperial. Havia uma divisão de valores, porque tinha um deputado em São Paulo, o deputado Cunha Bueno, que ele se firmou numa posição que não foi a melhor para o Brasil, porque ele começou a discutir com os príncipes ligados ao Rio de Janeiro quem ia assumir o trono. E havia uma questão dinástica que deveria ser discutida depois do plebiscito realizado. Como isso foi feito antes, lamentavelmente nós tivemos essa dificuldade de saber, ao invés de se discutir, vamos ganhar o plebiscito e voltaremos à monarquia, não aconteceu assim. O que aconteceu foi que, infelizmente, houve uma, entre aspas, disputa, né? A área política entrou, de certa forma, e os príncipes, eles não querem um partido monarquista, eles querem que o país todos se volte para esse grande mote que é realmente um sistema de governo. E esse sistema de governo, ele poderia ser aprovado naquela época e não foi, pela simples razão de que nós não tivemos oportunidade de fazê-lo convenientemente. Basicamente é isso que ocorreu, e nós estamos agora aguardando, com a questão social principalmente, a questão histórica principalmente também, são os 2 viés mais importantes, e nem tanto o político. No entretanto, a política está ebulindo, porque o povo está muito cansado do que está acontecendo. Existe um grupamento de pessoas que são candidatos e que nós não estamos controlando, porque eles devem sim ser eleitos e, se são monarquistas, tentarem de alguma maneira fazer uma bancada que possa permitir que no futuro nós tenhamos prefeitos e que o povo comece a ser alertado sobre a diferença de sistema de governo, porque durante os primeiros 100 anos da República, nenhum presidente da República conseguiu completar o seu governo, por uma razão ou por outra. A verdade é que eles não completaram os governos da presidência durante 100 anos. Com certeza. Professor, para finalizar, o que é ser monarquista? Ser monarquista é ser brasileiro, simplesmente, não há outra palavra. Muito bom. Professor, obrigada por essa entrevista.
E eu que agradeço a oportunidade, Débora, porque seu canal é um dos mais vistos no YouTube e principalmente o trabalho que você vem desenvolvendo em nível de Brasil tem muito que ser aplaudido e ser reconhecido. Eu que agradeço esse esforço magnânimo que você faz, contando com todas as dificuldades que existem. Mesmo assim, você tem feito um trabalho maravilhoso e que está levando para o ar a palavra daqueles que são brasileiros e que acreditam na nossa pátria e que acreditam que algum dia voltaremos a ser o que merecemos ser. Muito bom. Obrigada, professor. Satisfação.